TIM, uma das maiores empresas de telefonia celular do mundo, agora em todo o Brasil, oferece Jornal Nacional. O Banco Central consegue rolar toda a dívida que vence na sexta-feira. E o clima pacífico da transição de governo também ajuda a fazer cair a cotação do dólar. O índice geral de preços do mercado em outubro é o maior dos últimos 8 anos. E o governo prevê aumentos de energia, gás e gasolina para este ano e o ano que vem. Veja também o nascimento de trigêmeos em datas diferentes no Rio. O isolamento do gene causador da obesidade. E autoridades russas revelam o nome do gás que matou sequestradores e reféns no teatro. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. A alta do dólar nos últimos meses está chegando às prateleiras dos supermercados. E em reação à subida de preços, comerciantes e consumidores prometem até boicotar fornecedores para evitar a volta da inflação. José se assustou com o preço do arroz. Custava R$ 4,50, agora já está quase R$ 7 o pacote do mesmo arroz. O consumidor tenta encontrar explicação. Do seu dólar, né? Que dólar, coisa nenhuma. Alguns produtos realmente têm o preço vinculado ao mercado internacional, com a cotação em dólar. É o caso do açúcar, por exemplo. O problema é que os fabricantes já pediram um reajuste médio de 77% no preço do produto para o mês que vem. Muito acima da valorização acumulada do dólar desde o dia 29 de maio, que foi de pouco mais de 50%. Você tem vários outros custos, você não pode repassar integralmente a variação do dólar por produto como se o produto fosse todo dólar. Então, nesse sentido, pode ter aumento especulativo. A União de Produtores de Açúcar de São Paulo acabou acertando um reajuste de 44%. Alega que o custo de produção aumentou muito. Outro fator que pressionou muito os preços, o custo de produção da matéria-prima, foi a variação do preço do óleo diesel. E também, no caso da mão de obra, o setor vem corrigindo os salários nesses últimos 2 anos da ordem de 10%. Os supermercados alegam que não subiram a margem de lucro e estão buscando alternativas para evitar os aumentos. A maior rede do país decidiu incentivar o boicote aos produtos com reajustes que considerem justificáveis. Este cartaz vai ser afixado ao lado das mercadorias, com preços muito altos, sugerindo ao consumidor escolher um similar mais barato. Em Belo Horizonte, este mercado já está dando destaque a produtos com preços menores. Para a Confederação Brasileira das Donas de Casa, o papel do consumidor é fundamental. Planejar, pesquisar, substituir as compras, pechinchar. O que nós não podemos deixar é a volta da inflação. A alta do dólar pode afetar também os chamados preços administrados. O Banco Central projeta aumento de 9% para a gasolina até o fim do ano e de outros 9% no ano que vem. Tarifas de energia e gás de cozinha também podem subir ainda este ano. Segundo a ata do Copom, os preços administrados, que incluem combustível, energia, telefonia, transporte público, devem ter reajuste de 12,1% em 2003. Com isso, o Banco Central refez a projeção da inflação do ano que vem, de 5% para 6%. A meta é de 4%, com margem de 2,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. A inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas atingiu 3,87% em outubro, a maior taxa desde agosto de 94, mês seguinte ao início do Plano Real. O índice do atacado, que é mais sensível à alta do dólar, ultrapassou os 5%. O índice ao consumidor subiu bem menos. No ano, o IGPM acumula alta superior a 14%. Para estabelecer a meta de inflação, o governo usa o IPCA do IBGE, que tem outra metodologia e sofre menos impacto da variação cambial. Até setembro, o IPCA registra alta de 5,60%. Dólar em queda, bolsa em alta. Foi a reação do mercado financeiro à rolagem de dívida feita pelo Banco Central e ao novo cenário político do país. Os ventos que animaram o mercado vieram de Brasília. Os investidores começam a dar sinais de que acreditam numa transição de governo tranquila, apesar de ainda esperarem os nomes da equipe indicada pelo PT.
Mas o principal foco de instabilidade da semana foi vencido hoje pelo Banco Central. Ele conseguiu renegociar todo o lote de uma dívida do governo de quase 2 bilhões de dólares que vence na sexta-feira, coisa que não fazia desde 11 de julho. Tivemos duas mudanças. A primeira foi o resultado das declarações do presidente eleito e dos seus principais auxiliares na direção de manutenção da estabilidade. Além disso, o fluxo cambial melhorou, entrou mais dinheiro de exportação e mais dinheiro de investimentos financeiros. A cotação da moeda americana caiu durante o dia. O dólar fechou a R$ 3,72, 2,63% a menos que ontem. O investidor também se animou para comprar ações. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 4,87%. No mercado internacional, a percepção sobre o Brasil melhorou e o risco país caiu quase 6%. O nível de atividade da indústria paulista teve em setembro crescimento de 2,1% na comparação com agosto, mas registra queda em relação a setembro do ano passado. No acumulado de 2002, queda de 3%. 3 em cada 10 indústrias brasileiras investiram em inovações tecnológicas entre os anos de 98 e 2000. É o que mostra uma pesquisa do IBGE e da FINEP, a primeira desse tipo feita no Brasil. O robô não foi inventado aqui, mas a adaptação para estas soldas precisas é genuinamente brasileira e custou quase R$500 milhão para o fabricante de peças para hidrelétricas. Pesquisa e desenvolvimento consumiram 16,7% dos gastos das indústrias brasileiras com inovações no ano 2000. O dado é parte de uma pesquisa inédita do IBGE. Viabilizando uma comparação do que ocorre na economia brasileira com aquilo que ocorre em todos os países do mundo que realizaram a mesma pesquisa. No Brasil, 31% das indústrias inovaram entre os anos de 99 e 2000. Na Espanha, a taxa de inovação tecnológica é de 34%. No Canadá, 80%. A maior parte dos gastos com inovações no Brasil é para máquinas e equipamentos, 52%. A automação desta indústria de medicamentos já consumiu perto de R$160 milhões. Nos últimos 5 anos, o número de computadores em uso na fábrica foi triplicado. As exportações da empresa cresceram quase na mesma medida. Não existe coincidência. Tudo faz parte de um mesmo processo. Sem inovação tecnológica, vender para países como os da Europa seria muito mais difícil. Na pesquisa, o treinamento de pessoal aparece como a maior preocupação depois das máquinas. Mas o investimento é o menor, 1,9% do total. Em 13 anos, a auxiliar de embalagem virou operadora especializada. Fez 6 cursos para dominar esta máquina. Você tem que acompanhar o que a empresa está investindo. Se você acompanhar, você fica. Eu acho que é por aí o caminho. Em instantes, a descoberta do gene da obesidade nos Estados Unidos. E o nascimento de trigêmeas em datas diferentes no Rio. Promoção imperdível nas lojas Americanas. São mais de 1.000 itens com preços de arrasar. Olha só, kit sandal 30 com mini cabelos ou mini gel, R$18,99. Aparelho de jantar 16 peças Duralex, R$9,99. Kit Sandy Júnior VHS mais CD Vamos Pular por apenas R$9,99. Jogo de cama casal Ternura, R$14,99. Lixeira com balde removível São Bernardo, R$7,99. É realmente imperdível. Lojas Americanas. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como 2 olhos. Caminho por uma rua que passem muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama um sorriso. No jeito mais natural, 2 carinhos se procuram. Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, a Raposa parte pra cima e encara mais um super desafio. Coritiba e Cruzeiro. Vamos curtir todos os lances, todas as emoções desse jogão de bola. Coritiba e Cruzeiro, ao vivo, nesta quarta, depois de Esperança. Futebol 2002.
Um caso raro na medicina brasileira. Uma gestante que esperava trigêmeas deu à luz uma das meninas antes da hora. As outras duas ainda esperam para nascer. O enfeite na porta do quarto na maternidade anuncia que Luísa chegou ao mundo. Mas pela barriga da mãe, ninguém diria que já houve um parto. A gestação era de trigêmeas. Cada bebê estava numa posição diferente dentro do útero. Luísa era a única de cabeça para baixo. E quando começaram as contrações e a dilatação do útero, ela foi a primeira a nascer. E muito antes do tempo previsto. Luísa nasceu de 6 meses e meio, pesando 1,515 kg e medindo 40 centímetros. O parto foi normal e rápido. Depois, a mãe não sentiu mais as contrações. Como eram 3 placentas, as irmãs de Luísa, Helena e Júlia, puderam continuar na barriga da mãe. Este foi o primeiro registro no Brasil do nascimento de bebês trigêmeos em datas separadas. A bebê apressadinha está na UTI esperando ganhar peso. O médico que fez o parto disse que não tem previsão para o nascimento das outras duas e nem sabe se elas vão nascer no mesmo dia. A mãe tinha trazido para a maternidade todo o enxoval para 3 bebês e continua internada em observação. Feliz, mas ainda assustada com o que aconteceu, Carla não teve tempo para pensar em que data vai comemorar o aniversário das 3 filhas. Até lá ainda vai ter tanta coisa para acontecer, tanta fralda, mamadeira, chupeta, choro. E aí eu não sei como é que vai ser. Uma empresa americana anunciou hoje que conseguiu isolar o gene que causa a obesidade no ser humano. Segundo a Myriad Genetics, medicamentos para combater a doença poderão estar disponíveis dentro de 10 anos. A empresa afirmou que o gene, chamado HOB1, tem ligações com o diabetes. Esta é a primeira vez que um gene é associado à obesidade humana. Quinta-feira de chuva em quase todo o Brasil. A chegada de uma frente fria ao sudeste do país formou nuvens carregadas que se espalham desde a região sul até o norte. A previsão é de um dia chuvoso em toda a faixa escura. Deve chover bastante em Minas Gerais e em Goiás. O tempo abre no sudoeste gaúcho. Sol e calor nas outras áreas, com chuva à tarde do litoral baiano ao extremo norte. Mínima de 16 graus em Porto Alegre e máxima de 38 graus em Teresina. Pelo 4º dia seguido, o Monte Etna, o vulcão mais ativo da Europa, liberou jatos de lava de até 100 metros de altura, produzindo uma coluna de fumaça que chegou à África e pôde ser vista do espaço. Hoje, a Terra tremeu 3 vezes na área do Etna. Apesar disso, os cientistas afirmaram que o vulcão deve se acalmar nos próximos dias. Muitos moradores da região preferiram dormir nos carros para evitar riscos. A polícia do Paraguai prendeu 6 homens suspeitos de envolvimento na morte da empresária cearense Ana Amélia Bezerra de Menezes, herdeira de uma das maiores fábricas de tecidos do Brasil. A empresária de 28 anos foi assassinada em agosto, momentos depois de chegar à Assunção para se encontrar com clientes. A quadrilha é acusada também de 8 roubos e mais 3 mortes. As armas apreendidas vão passar por teste de balística. Aqui no Brasil, a Polícia Federal prendeu 6 acusados de envolvimento com o suposto desvio de dinheiro de emendas parlamentares destinadas ao estado do Tocantins. 2 presos são assessores de deputados federais, 3 são donos de empreiteiras e outro é diretor da Secretaria de Obras Públicas do estado. No mandado de prisão preventiva, o juiz disse que há evidências de que eles destruíram provas depois de serem avisados pelo governador do Tocantins, Siqueira Campos, de que seria realizada uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal. O secretário de Comunicação do Tocantins, Vieira de Mello, negou que o governador tenha avisado alguém sobre a operação e disse que Siqueira Campos soube do assunto pela imprensa. Daqui a pouco, o presidente Fernando Henrique pede transparência total na transição. E no Congresso, o PT começa a se comportar como governo. Vejam só, mais uma vez o aniversário do Extra invade a cidade com milhares de toneladas de ofertas imperdíveis e preços escandalosamente baixos. Você nunca viu tanta variedade com preços tão pequenos. O mais barato está em festa. Venha aproveitar. Coca-Cola 2 litros, 1,59. Achocolatado Nescau, 1,99. Café 3 Corações, 2,19. Arroz Tio João, 6,78. Venha para o aniversário do Extra, um escândalo de preços baixos. Mais barato, Extra. Ô meu, tá afim de ganhar 10 mil reais?
A chance é aqui. Se você faz uma dessas coisas que você está vendo aí, ou mais incríveis ainda, você que é artista do seu colégio, do seu clube, da rua, ou artista de uma praça, participe do Se Vira nos 30 aqui no Domingão. Olha aqui, ó. Aqui é que você faz na sua região a sua inscrição para participar da seleção. As portas do sucesso estão escancaradas para você. O prêmio é de R$10 mil. Se vira nos 30. Entre nessa, meu! A revista Época dessa semana é dedicada à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Fizemos uma edição histórica para ler e guardar. Pela primeira vez, um candidato operário de esquerda foi eleito presidente da República. Época ouviu sindicalistas que em 1978 ajudaram Lula a dirigir as greves que marcaram o fim da ditadura militar. Alguns trabalhadores já morreram, outros abandonaram a política. Nenhum podia sonhar com a eleição de domingo passado. Esperança. O seu primo está de cama lá no bordel. Onde? No bordel, onde ele toca o piano dele. E o santo, a febre está subindo. E o santo, a febre está voltando. Você está muito preocupado com seu amigo, não? É, por causa do pai dele, não é, Justina? Você já imaginou? Nosso amigo maestro voltando da Itália e não encontrando o filho vivo? Nesta quarta, depois do Jornal Nacional, Esperança. O presidente Fernando Henrique reuniu hoje a equipe do atual governo que vai participar da transição. E o vice-presidente eleito teve um encontro com o Marco Maciel. José Alencar, o vice de Lula, visitou o gabinete que será dele a partir de janeiro. A reunião foi com o atual vice, Marco Maciel. No andar de cima, o presidente Fernando Henrique ditava as regras de transição para os 35 interlocutores do governo. A ordem é atender a todos os pedidos que a equipe do futuro governo fizer, mas só para técnicos credenciados. Se aquela é uma informação de uso geral, eles podem divulgar. Agora, se aquela informação tem alguma razão para ter sigilo, então, naturalmente, eles terão que preservar esse sigilo. O presidente do PT, José Dirceu, passou o dia fazendo costuras políticas. Teve reuniões reservadas, conversou com aliados, líderes do partido no Congresso e discutiu os projetos que devem ter prioridade nas votações. Para acompanhar as negociações da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, o PT indicou o deputado Paulo Delgado. Fernando Henrique pediu ao PT que mande um representante para a reunião do Conselho de Defesa Nacional amanhã. O coordenador da transição, Antônio Palocci, reassumiu a prefeitura de Ribeirão Preto e pediu outra licença. Mesmo fora de Brasília, ele tratou da escolha da nova equipe de transição. Nós já temos um quadro de profissionais que trabalharam conosco no programa de governo e que certamente vão ser a base dessa estrutura da transição. O presidente Fernando Henrique disse hoje à rádio CBN que espera que o PSDB não faça com o PT o que o PT fez com ele. Segundo Fernando Henrique, o PT adotou uma política destrutiva em relação ao governo. E o PSDB não deve fazer oposição ao país, deve ter responsabilidade e votar a favor do futuro governo quando a proposta for compatível com a visão do partido e contra quando for incompatível. Na entrevista, o presidente falou também sobre o que ele considera ser um mito hoje no Brasil. Talvez o mito mais perigoso é de que nada dá certo, que não se avança, que está tudo errado, que só há obstáculos, que o Brasil só vai para trás, porque isso desmotiva as pessoas. E não é verdadeiro. O Brasil é um dos países que mais tem crescido quando você olha uma série histórica. É um país que tem muita capacidade de iniciativa. É um país que está dando, nesse momento, um show de democracia. Então, eu acho que essa visão pessimista, uma espécie de autodestrutiva, é um mito, uma visão de um Brasil. É claro que há muito problema no Brasil, muita coisa errada, mas nós não podemos sucumbir só vendo o que está errado. Eu acho que esse é um mito perigoso. Em resposta, a direção do PT afirmou que o partido atuou durante o governo Fernando Henrique de forma propositiva em defesa do povo e dos interesses do país. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou esta quarta-feira em São Paulo. Na agenda, reuniões no comitê do partido na capital e compromissos particulares em São Bernardo do Campo, onde mora. Atendendo ao pedido de um grupo de crianças, Luiz Inácio Lula da Silva apareceu na sacada do apartamento onde mora logo cedo.
Em seguida, recebeu a visita do irmão mais velho, Genival Inácio da Silva. Ao sair de casa, desceu do carro e cumprimentou um grupo que estava na porta do prédio e foi cercado por jornalistas. Na confusão, o retrovisor do carro usado por Lula terminou quebrado. Em seguida, o presidente eleito, acompanhado da futura primeira-dama, foi aparar a barba num salão de beleza do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Ele também encontrou amigos num restaurante da região. Depois, Luiz Inácio Lula da Silva visitou um garoto que ficou paralítico ao ser baleado durante um assalto. Em seguida, no Comitê Central do PT, Lula se encontrou com o cantor Zezé de Camargo e deu uma entrevista falando sobre a arte de governar, as relações com o Congresso e a formação de sua equipe de governo. Não vou fazer o ministério em função dessa ou daquela pressão, porque senão não serei eu que montaria o ministério. Ninguém foi convidado, ninguém vai ser convidado antes do tempo, sabe? Nenhum jornal, nenhum canal de televisão, nenhuma rádio vai fazer ministro, ou seja, eu vou fazer em função daquilo que eu acredito que deva ser feito no Brasil. E no momento certo, eu farei como o Filipão. Apresentarei a seleção com os seus titulares. No final da tarde, o presidente eleito recebeu a embaixadora e o cônsul-geral dos Estados Unidos no Brasil. Na conversa, que durou pouco mais de uma hora, a embaixadora reafirmou ao presidente eleito que os Estados Unidos desejam manter as melhores relações possíveis com o governo Lula e que essa integração já começa a ser discutida nos próximos dias com a chegada ao Brasil de 3 subsecretários do governo norte-americano. A embaixadora, que passou por uma pequena cirurgia no nariz, falou sobre a expectativa do mercado financeiro internacional em relação ao governo Lula. Dona Reinach disse que uma coisa é o que o mercado espera, outra coisa é o que o governo Bush pensa sobre o Brasil. Perspectiva muito boa. Achamos que o Brasil pode facilmente gerenciar os assuntos que tem que enfrentar, e essa posição do governo, os mercados ainda estão esperando. Os mercados são um pouco difíceis para todo o governo, né? Algumas vezes. A agenda de Luiz Inácio Lula da Silva inclui reuniões com a cúpula do PT hoje à noite e amanhã em São Paulo. A Secretaria de Emergência Social, anunciada pelo presidente eleito, dará seguimento aos programas atuais de combate à fome, mas ampliará a área de atuação com distribuição de cupons de alimentação. O PT e o governo Fernando Henrique trabalham com números diferentes da pobreza no Brasil. Falta comida na casa de Dona Maria. O feijão acabou, o arroz é pouco para dividir entre 6 adultos desempregados e 15 crianças. Tem dia que eu passo fome. Não existe consenso sobre quantos brasileiros estão sujeitos à fome. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada calcula que sejam 22 milhões. O atual governo fala em 24 milhões e a assessoria do presidente eleito diz que são 46 milhões de pessoas sem condições de comprar comida. No atual governo não há um projeto específico contra a fome. O que existe são 10 programas de combate à miséria para 8 milhões de famílias. O projeto Fome Zero do futuro governo concentraria todas as ações contra a fome e beneficiaria 10 milhões de famílias em 4 anos. No atual governo, os programas custam 26 bilhões de reais por ano, dinheiro do orçamento da União e do Fundo de Combate à Pobreza. No primeiro ano, só o novo projeto custaria mais 5 bilhões de reais, a maior parte já prevista no Fundo de Combate à Pobreza. E a assessoria do PT diz que os outros programas sociais serão mantidos. O governo atual não prevê redução de impostos para doadores de alimentos. O novo governo daria bônus de descontos fiscais às empresas que doarem alimentos ou dinheiro para acabar com a fome. Alguns dos atuais programas já usam cartões magnéticos, com créditos de no mínimo R$15 por mês. Os saques podem ser feitos em dinheiro. Pelo projeto do futuro governo, os cartões teriam crédito entre R$50 e R$150, sem direito a saque em dinheiro. E só seria permitida a compra de alimentos de uma determinada lista, como explica o autor do projeto Fome Zero. Faz a compra, né, no supermercado, na quitanda, nas instituições credenciadas, paga como se a gente paga com um cartão de crédito, e aí só são debitados desse crédito aqueles produtos que fizerem parte da lista. A coordenadora dos programas de Fernando Henrique acredita que a sistemática atual traz resultados melhores. No momento, a prioridade pode ser comida, no outro momento pode ser remédio. Quer dizer, isso permite que as famílias tenham liberdade no uso desses recursos.
Num tipo de ação, o governo que sai e o governo que entra concordam. Projetos de organizações não governamentais, como este para moradores de rua em São Paulo, merecem apoio oficial. No momento de emergência, a gente tem que dar comida imediatamente para que a pessoa não morra de fome e nem fique com desnutrição. Mas o melhor combate à fome é o trabalho, é o salário. O salário que dê a garantia à pessoa de comprar e comer aquilo que ela quer. O PT ganha tempo para negociar mudanças na proposta de orçamento para o ano que vem. O líder do governo no Congresso disse que o discurso do PT hoje é o mesmo do PSDB. Se antes o PT defendia o aumento do salário mínimo para R$ 240 e a redução do imposto de renda, agora já fala o contrário. No projeto de orçamento, a previsão é de um salário mínimo de R$ 211. Defensor histórico do mínimo, o deputado do PT, Paulo Paim, quer mais, R$ 250. Eu não mudarei o meu discurso, porque agora assumimos o governo. A liderança do PT já fala como governo e quer deixar a discussão sobre valores para depois. Não é um momento apropriado para discutir isso. Vamos aguardar dezembro para avaliar. O líder do atual governo estranhou o discurso dos deputados do PT sobre o mínimo. Esta fala é minha. Mas eu não quero aqui, de forma alguma, acusar o meu querido amigo de plagiário. Não, ao contrário. Eu quero que, na verdade, ele persista nesse caminho. Para o reajuste, o PT busca novos recursos. Uma parte viria do imposto de renda, que teria a alíquota reduzida no fim do ano. Agora o PT quer estender por mais um ano a alíquota de 27,5%. Nós estamos defendendo uma manutenção provisória desta alíquota para que não haja perda de receita. O PT no passado votou, exigiu que a alíquota em 2003 fosse 25%. Tanto a mudança é muito grande, a manguinada é muito grande. A Comissão de Orçamento decidiu dar mais tempo ao governo eleito, que poderá apresentar emendas até a véspera da votação do orçamento de 2003. A comissão refez as contas e, com o aumento da inflação, calcula que haverá mais R$ 6 bilhões no caixa. 100 famílias de sem terra do MST invadiram hoje uma fazenda em Minas Gerais. A área fica em Guapé, no sul do estado, e tem 4.000 hectares. No local funcionava uma usina de açúcar que está desativada. A fazenda está arrendada a pequenos produtores do município. A seguir, o Campeonato Brasileiro. Clássicos decisivos para a classificação e o rebaixamento. A Telemig Celular está lançando uma novidade que ninguém tem. O Plano Controle. Você paga um valor fixo por mês e não precisa ficar controlando a sua conta. O plano controla a conta para você. E se sobrarem créditos, você usa no próximo mês. Assim, você fala e sabe que nunca vai passar da conta. Ah, e se os créditos acabarem, tudo bem. É só comprar um cartão e continuar falando. Inovação. Na Telemig Celular é assim. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Apoio Rede Globo. Leia em Marie Claire Especial Moda e Beleza. As tendências, novidades e coleções de verão que vão estar nas ruas na próxima estação. O glamour e a eficiência dos cosméticos de última geração que vão tornar você ainda mais atraente. E mais, o que usar para ondular, cachear e alisar os cabelos e os penteados de pouca produção, mas muito charme. Não perca. Marie Claire Especial Moda e Beleza, nas bancas. Motorista, o uso do telefone celular no trânsito é proibido. Dirigir e falar ao celular diminui a atenção e aumenta o risco de acidentes. Quem não respeitar a proibição pode levar multa e pontos na carteira. A segurança no trânsito depende de você. A polícia da Dinamarca deteve hoje um checheno que participava de um congresso sobre a República Separatista em Copenhague. Ahmed Zakayev foi identificado como um representante do líder rebelde Aslan Maskhadov.
Ele é suspeito de ter ajudado a preparar a invasão do teatro em Moscou na semana passada, quando rebeldes chechenos fizeram mais de 800 reféns durante 3 dias. Na Rússia, autoridades de saúde revelaram que o gás usado na tentativa de libertar os reféns foi o fentanil, extraído do ópio e usado como anestésico. O fentanil pode causar problemas de coração, pulmão, fígado e rins. Em altas doses pode matar, como aconteceu com 115 dos reféns. Nesta quarta-feira, 245 sobreviventes continuavam internados, 16 em estado crítico. O governo do primeiro-ministro israelense perdeu hoje o seu maior aliado. Os ministros do Partido Trabalhista que integravam o gabinete de Ariel Sharon decidiram renunciar. Durante 20 meses, eles trabalharam juntos em nome da segurança no país. O Likud de direita e o Partido Trabalhista de esquerda se uniram para enfrentar a intifada, que já matou quase 2.000 palestinos e mais de 600 israelenses. A divergência começou quando o governo, que pertence ao Likud, determinou o corte de despesas em todas as áreas sociais, mas manteve uma verba de 150 milhões de dólares destinada aos assentamentos de israelenses em territórios palestinos, um reduto eleitoral do Likud. Os trabalhistas acham que só o exército poderia ser poupado dos cortes no orçamento e que a verba dos assentamentos teria que ser desviada para projetos sociais. Hoje, os 5 ministros trabalhistas preferiram sair antes que fossem demitidos. Entre eles, Shimon Peres, das Relações Exteriores, e Binyamin Ben-Eliezer, que era ministro da Guerra. Agora, o primeiro-ministro Ariel Sharon só tem uma salvação: buscar o apoio dos pequenos partidos de direita, inclusive os religiosos, que são os mais radicais. Se não conseguir a maioria no Knesset, o parlamento israelense, Sharon terá que convocar eleições em 90 dias. Uma noite de jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro. Boa noite, Galvão. Quais são os clubes grandes que entram nesta rodada de hoje em situação mais delicada? Serão 8 jogos, Fátima. Todos eles importantes hoje, nesta reta final de fase de classificação. Mas 2 jogos em especial chamam a atenção. Envolvendo grandes clássicos, times acostumados a grandes decisões, mas que hoje parecem estar mais decidindo quem vai comprar passagem para a segunda divisão. Aqui no Maracanã, Flamengo e Corinthians. O Corinthians muito bem. O Corinthians chega como 5º colocado, chega como favorito, não tem problemas no seu time e pode até deixar esta rodada como vice-líder. O Flamengo não, o Flamengo vive um drama. Está no limite extremo da zona de rebaixamento. De baixo para cima é o 5º colocado, e serão 4 os que serão rebaixados. O drama é tão grande que o Flamengo não tem nem jogadores para formar um time. Hoje terá que improvisar jogadores de meio campo, jogando como zagueiros. Mas o clássico, o verdadeiro clássico do desespero, será em São Paulo. Vamos ver imagens ao vivo do Parque Antártica em São Paulo. Aí o Palmeiras é o último colocado. O Botafogo é o antepenúltimo. Se o campeonato terminasse hoje, os dois já estariam rebaixados. Então está valendo tudo. O técnico do Botafogo diz que mais importante do que jogar é ter atitude. E o técnico do Palmeiras foi buscar inspiração no presidente eleito. Disse que é hora da esperança derrotar o medo. Fátima. Os outros jogos de hoje são Figueirense e São Caetano, Paysandu e Goiás, Curitiba e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Internacional, Bahia e Santos e Grêmio contra Atlético Paranaense. O futebol na Globo começa logo depois de Esperança. A seguir, no meio do caminho, uma escultura. Um presente carioca ao mineiro Carlos Drummond de Andrade. Futebol 2002, oferecimento Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Brahma, refresca até pensamento. Embratel, planos de tarifas, economia o ano todo. Itaú Card, só ele tem o Itaú de vantagens. E Pepsi Twist, Pepsi com toque de limão, descubra. Aniversário peso pesado Champion. Nossa equipe aqui negociou pesado pra você. São toneladas e toneladas de produtos em promoção. E mais mil ofertas excepcionais. Confira! Arroz Tio João, 6,99. Alcatra com maminha, quilo, 6,25. Kaiser Lata, 62 centavos. Refrigerantes Del Rey, 2 litros, 79 centavos. Leite Lac, 89 centavos. Ofertas válidas para esta quinta. Aniversário peso pesado Champion. O evento do ano.
Quando você liga no Futura, você sempre encontra a assinatura do canal Futura aqui no canto. E no resto da telinha, algo que ajuda a mudar as nossas vidas. Entretenimento e educação juntos, mostrando como as pessoas podem se realizar. Por isso, nós somos espectadores e entusiastas do canal Futura. É assim que eu gosto de ver. O conhecimento em todos os cantos da sua vida. Assista ao Futura, o canal do conhecimento. A CNN acredita nesta ideia. De hoje em diante, 42 países terão acesso à programação da maior rede brasileira de televisão. Esse número foi atingido com o lançamento da TV Globo Internacional na Europa. Em Londres, onde há quase 70 anos a invenção televisão começou a engatinhar, foi inaugurada hoje a TV Globo Internacional para a Europa. Na verdade, o velho continente foi o último a receber o sinal da Globo, que já estava presente em 21 países. Esse número agora vai dobrar. Brasileiros em 21 países da Europa vão poder assinar o canal da Globo e matar a saudade das novelas, do futebol, da programação normal, além de poder acompanhar o noticiário que traz o Brasil mais para perto. O canal internacional da Globo foi lançado em 99 e já tem 200 mil assinantes. Tem o potencial de atender a 5 milhões de pessoas, de brasileiros e portugueses espalhados pelo mundo. Para essa comunidade, a TV Globo Internacional serve de referência e mantém os brasileiros atualizados com o que acontece na pátria amada. Nos salões da residência da Embaixada do Brasil, discursos se misturaram com imagens da programação da Globo. A TV Globo, pelos números que os senhores ouviram, é do tamanho do Brasil. 42 países, a partir de hoje, recebem o canal da Globo Internacional. Mas são 130 países que, de alguma forma, compram programas feitos pela Globo, basicamente novelas. Um sucesso mais do que adequado num mundo que vive sob o signo da globalização. Na véspera do centenário de nascimento de Carlos Drummond de Andrade, o Rio de Janeiro ganhou uma escultura em homenagem ao poeta. O lugar escolhido foi o calçadão da praia de Copacabana, por onde ele tinha o hábito de caminhar. Drummond nasceu em Itabira, Minas Gerais, mas passou boa parte da vida no Rio. A estátua, em tamanho natural, é uma lembrança dos momentos em que o poeta buscava inspiração. Amanhã, ao meio-dia, horário de Brasília, simultaneamente em 100 cidades do Brasil e do exterior e em 100 lugares de Itabira, vai ser lido um poema de Drummond. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Esperança. Oferecimento Bombril. O único. Com 1001 utilidades.